Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figo de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra Santo Irineu. Ele nasceu em Esmirna, na Ásia Menor. Ele foi educado por São Policarpo. É bom notar que São Policarpo ele foi discípulo de São João. Então significa que ele é um dos que provavelmente pode até ter visto São João Batista. São João, né? Não São João Batista. São João apóstolo. Ele foi um grande defensor da Igreja Católica, principalmente de muitas heresias que surgiram naquele tempo. Santo Irineu foi martirizado justamente por causa disso, por causa da falta de aceitação, de mudança. É preciso notar que as heresias, quando elas surgem através de bispos da igreja, pessoas que são, assim, bem inteligentes, mas que costumam colocar certas dúvidas em questões doutrinais. E Santo Irineu foi um grande defensor. Ele é ali do século II, III, porque ele morreu mártir por volta do ano 2002. Olhando para Santo Irineu, peçamos então a Deus a graça da nossa perseverança. E se for preciso morrer pela nossa fé, que Deus nos conceda a graça, que Deus nos dê a perseverança dos mártires. Que Santo Irineu, que está diante de Deus, nós cremos nisso e por isso ele é santo, porque ele é mártir, que ele interceda pela Igreja Católica. Vejam só, meus irmãos, o Evangelho de hoje. Se ontem Jesus, ele dizia o seguinte, que nós deveríamos nós deveríamos entrar pela porta estreita e não pela porta larga. Hoje Jesus, ele nos faz um grande alerta. Ele fala dos falsos profetas. Quem são os profetas? Os profetas, dentro da Sagrada Escritura, segundo a doutrina da Igreja, são homens que, inspirados por Deus, falam em nome de Deus. Por isso que lá no Antigo Testamento nós encontramos tantos profetas. Isaías, Jeremias, Abacuque, Joel, esses grandes homens, Oséias, que em determinados momentos
principalmente quando o povo de Israel estavam passando por momentos de crises, momentos difíceis, estavam eles lá, falando em nome de Deus, alertando o povo, mostrando para o povo por onde deviam seguir, falavam em nome de Deus. Só em contrapartida, existiam também os falsos profetas. E os falsos profetas eram homens que diziam ser profetas, que falavam em nome de Deus, mas não estavam falando em nome de Deus. Então eles desencaminhavam o povo. O povo precisava ficar muito alerta para perceber que aquele homem que dizia ser um profeta e que estaria falando em nome de Deus, ele não estava falando em nome de Deus. Então o povo precisava ficar muito alerta, porque é uma linha muito tênue. Eles falam em nome de Deus, mas eles não estão falando em nome de Deus. Esse é o falso profeta. Aparentemente parece ser um homem de Deus, mas eles não são. Aí Jesus usa essa parábola para dizer o seguinte: uma árvore boa, isso é um princípio eterno, isso é uma verdade. Uma árvore boa, ela não vai dar frutos ruins, ela vai dar frutos bons. Agora, o contrário, uma árvore ruim, ela não vai dar frutos bons. Então, olhando para o tal profeta, nós vamos perceber se eles estão falando de acordo com a doutrina da igreja, aqueles ensinamentos que veio lá de nosso Senhor Jesus Cristo, passando pelos apóstolos, aí vieram os santos padres, como Santo Agostinho, Santo Irineu, que celebramos hoje, e tantos outros, Santo Tomás de Aquino, São João Crisóstomo. Se os ensinamentos que são falados estão de acordo com a doutrina da igreja, estão de acordo com a tradição oral, a tradição escrita, se estão de acordo com o ensinamento do catecismo da Igreja Católica, pode ir em frente. Esse é um bom profeta. Esse não é um lobo revestido de ovelha. Não, aqui não tem lobo. Aqui é profeta. Aqui é um bom sacerdote. Trazendo agora para a linguagem nossa. Esse é um bom bispo. Você compreendeu? Mas é interessante uma coisa, meus irmãos. Para você poder saber se aquela pessoa, se aquele padre, aquele bispo, ele é um bom bispo, é um bom sacerdote, é uma pessoa que está ali à frente da igreja ensinando, você também tem que saber a doutrina da igreja, porque se você não souber a doutrina da igreja, os ensinamentos da igreja, você vai cair no poço junto com eles, e num poço muito fundo. Então, para nós podermos distinguir se aquela pessoa está ensinando correto, você também tem que conhecer a doutrina da igreja, você tem que conhecer os ensinamentos, para você olhar e dizer assim, bem, aquele dali está ensinando correto, vamos em frente. Mas se você não conhece a doutrina da igreja católica, os ensinamentos, você não conhece a Sagrada Escritura,
você não sabe nada do catecismo da igreja, é óbvio que você vai cair direitinho no erro e vai achar que aquilo ali está tudo correto, que está tudo bom. Muitas pessoas na igreja, por causa da ignorância, às vezes eles veem lá aquele líder católico que está ensinando as coisas, e mesmo que eles estejam errados, e até mesmo a pessoa percebe que está ensinando errado, ela diz, não, mas foi o padre tal que falou, então eu prefiro errar com ele. Não, nós não podemos errar com o outro. Se está errado, está errado, é fruto mau. Não podemos errar. Às vezes tem gente que diz assim, não, eu prefiro errar com aquele sacerdote do que acertar sem estar unido a ele. Não, onde é que está escrito isso? Não, nós vamos acertar com quem está certo. E se está errado, não vamos seguir. Esta é a lógica. Por isso que a Igreja Católica hoje passa por uma crise muito grande, porque cada um ensina uma coisa. Meus irmãos, é preciso notar, na Igreja Católica só existe um ensinamento que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um Deus só, em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós temos um Deus só. Não são vários deuses. É um ensinamento só, é uma doutrina só. Como eu sempre falo, o evangelho que está sendo lido hoje, que é o de Mateus, capítulo 7, do versículo 15 até o 20, é um evangelho que está sendo lido em toda a Igreja Católica. Não é um outro. O sinal da cruz é igual. Aí chega uma pessoa agora ensinando que Deus revelou para ela que o sinal da cruz é feito em forma de circunferência. E as pessoas dizem, não, é um ensinamento novo. Não, está errado. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Meus irmãos, isso é bem claro. Deus não muda. Hoje as pessoas estão dizendo que os tempos mudaram. Os falsos profetas, né? Estão dizendo que os tempos mudaram, que agora o mundo foi evoluído, as pessoas evoluíram, que aqueles ensinamentos do passado já não podem mais ser concebidos nos tempos de hoje. E é aí que vai colocando que a igreja numa situação difícil, porque é permitido tudo hoje. E não é permitido tudo. Os mandamentos não mudaram, meus irmãos. Os mandamentos, eu vou repetir, os mandamentos não mudaram, os sacramentos não mudaram. Por exemplo, uma pessoa que casou na Igreja Católica e de repente ele se separa, ele não pode casar com uma outra pessoa. Ele só vai poder casar se passar por todo aquele processo do tribunal eclesiástico para ver se a igreja declara que aquele casamento é nulo, para ele poder contrair um outro matrimônio. Vejam lá no capítulo 10 do Evangelho de São Marcos e também no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, que isso está bem claro. Jesus fala que uma pessoa que é casada não pode se separar para casar com uma outra pessoa. Não, mas hoje está dizendo não, que tudo é permitido, hoje pode. Não pode. Se você encontrar um sacerdote, é o lobo, tá vendo? Revestido de cordeiro,
É um sacerdote, diz ser um sacerdote, mas está ensinando errado. Então, se você ouvir um sacerdote dizendo que uma pessoa que não casou na igreja, que vem de um outro casamento, e ela pode receber a Eucaristia, está errado. Não é ensinamento da igreja, porque Jesus disse que não pode, uma vez que casou na igreja, não pode receber a Eucaristia. E, em consequência disso, claro, não pode comungar, porque a pessoa está em estado de pecado mortal, ela está no adultério contínuo. E ela só vai poder receber o sacramento da confissão e ela só vai poder receber a Eucaristia depois que ela resolver a situação. E a situação ela só pode ser resolvida como? Ou separa dessa pessoa ou busca o tribunal eclesiástico para resolver. Isso é doutrina da igreja que não vai mudar. Nunca isso vai mudar. As pessoas dizem, não, mas o padre disse que pode, baseado em quê? Em que sagrada escritura? Em que doutrina? Em que catecismo da igreja se baseou? Em que doutrina dos santos padres, dos ensinamentos? Baseou-se em quem? Na cabeça dele. Isso é inspiração, me desculpe, não vem do céu não, meus irmãos. Isso é inspiração que vem do inferno, não vem do céu. Me desculpe eu dizer isso, isso é um lobo que está revestido de ovelha, levando as pessoas à perdição eterna. Tanto que Jesus, ele vai dizer assim, uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore, olha bem o que Jesus está ensinando agora, está falando. É versículo 19 do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo, tá vendo? Vou explicar para vocês. Quem ensina errado vai ser lançado no fogo do inferno, porque desviou os fiéis da sã doutrina, do verdadeiro ensinamento, será condenado ao inferno. Porque essas pessoas que ensinam errado, elas estão conduzindo as pessoas no erro. E as pessoas sendo levadas pelo erro, elas se condenarão. Vocês estão entendendo? Eu dei aqui um exemplo da questão matrimonial, mas tem tantos outros exemplos aí. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa e a pessoa dizia assim, olha padre, vocês padres deveriam sentar junto para vocês chegarem a um consenso, porque vocês estão nos deixando confuso. Eu entendi o que é que ele estava dizendo. Ele estava dizendo assim, olha, vocês agora estão assim, cada um fala uma coisa, quem está certo? Aí, para nós entendermos quem está certo, confira. Por exemplo, eu estou aqui fazendo essa homilia para você. Confira. De antemão, não acredite no que eu estou falando, não. Confira. Confira onde? Confira no Evangelho. Confira no Evangelho de hoje, ou confira em qualquer passagem da Sagrada Escritura. Vá conferir nos Santos Padres. Veja lá o que é que eles falaram. Se o que eu falei não estiver conforme a doutrina da Igreja Católica, não me ouça, não. Pelo contrário, até me chame e diga assim, Padre José Augusto, cuidado, você está ensinando errado. Aí você vai dizer para mim, eu vou perguntar, mas onde foi que eu ensinei errado? Aí você vai dizer, nisso aqui, padre. Aí eu vou ter que me retratar por eu ter falado errado. Vou pedir perdão. Olha, meus irmãos, no momento de insanidade, eu falei isso aqui e está errado. Me desculpem. É assim que deve ser feito.
Mas simplesmente dizer, não, se o padre José Augusto falou, então está falado, mesmo que tenha sido errado, eu prefiro errar com ele. Não, ninguém erre comigo, não. Pelo amor de Deus, ninguém erre comigo. Não, 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 não. Se eu estiver fazendo o certo, acerte comigo. Mas errar comigo, não, 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 não. Isso não. Você está entendendo? Porque a coisa está assim. Em outras palavras, e terminando essa homilia, rezem, meus irmãos, pela Igreja Católica. Esses dias eu falei, rezem pelos seminaristas, rezem pelos reitores dos seminários, rezem por nós sacerdotes, por nós bispos, para que nós sejamos fiéis à sã doutrina, como o Santo Irineu, que nós estamos celebrando hoje, foi ao ponto de morrer derramando o sangue, porque tinham muitos lobos no tempo dele, revestidos de ovelha, e ele lutou pela verdade, e como eles não queriam viver na verdade, os outros acabaram eliminando, mas a sã doutrina continua, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.